Todos, estamos aqui na TV Campo Limpo, nossa primeira gravação em conjunto, né, e com toda a equipe de 2025. A gente tem uma pauta rápida, mas muito importante, já vista aí o retorno às aulas. Ontem foi o primeiro dia de retorno, a gente tem alguns recadinhos para passar para vocês, tá bom? O primeiro deles realmente é sobre o calendário, da normativa 41 de 24, o calendário. A gente tem aqui uma telinha, que é um resuminho do calendário, a gente vai passar para vocês. Depois a gente vai falar sobre a normativa 46 e 3 itens importantíssimos aí, que é a gratuidade, o plano de trabalho e as vagas congeladas. Bom, então o primeiro do calendário, muda a tela, ontem foi o primeiro dia do início do ano, com atendimento às crianças. Então, assim, é importante observar esse calendário. Então, ontem não foi dia destinado para reunião com as famílias, com os pais. Há no calendário os dias, né, das atividades. Então, ontem foi o dia do ano letivo. Então, é preciso que as unidades cumpram esse calendário à risca. Bom, muito importante, para não ter ruído. Tá? Tem lá o dia da reunião, estipulado no calendário, e o dia do retorno às aulas, que ontem foi o primeiro dia. Tá bom? É importante vocês se atentarem à normativa, com a equipe gestora agora aí da unidade, para as demais datas aí do ano. O próximo é sobre o piso nacional. Muitos estão perguntando, né, mais os mantenedores aí preocupados com o piso nacional, e a gente já passou por isso no ano passado. Isso. O que a gente fez no ano passado? É a mesma coisa que vai fazer esse ano. Exato. Né? A gente, a exemplo do ano passado, traz para vocês a publicação da portaria do MEC, que determina o valor atualizado do piso nacional para R$ 4.867,77 centavos, né? E traz aqui na instrução normativa, né, onde ela fala sobre a remuneração do corpo docente deverá obedecer o mínimo do piso nacional do magistério, corroborando com a cláusula 4ª do termo de colaboração e conforme está previsto na Convenção Coletiva de Trabalho do Sintrainfa. Então, assim, é importante frisar para vocês que esse piso já deve ser atualizado, né, para as próximas folhas de pagamento e para o quadro, né, de professores, e aguardar as próximas orientações quando houver a publicação da Convenção Coletiva, que é isso, conforme nos anos anteriores, né, seria no meio do ano ou, né, conforme a liberação do sindicato. Sim, ou seja, é importante o artigo 30, né, da normativa, que essa remuneração dos professores, ela deve obedecer o mínimo do piso nacional. Como há uma publicação feita 31 de janeiro. De janeiro, assim como foi no ano passado. E assim como foi no ano passado, já passou por isso, então é o mesmo procedimento, né? Vocês devem fazer esse reajuste de imediato, tá bom? A nutricionista também, a gente já traz para vocês aí, é nova. Quando saiu a publicação? Sofreu alteração agora pelo Sindicato do Nutricionista, né, o Sindnutri SP. A partir de janeiro de 2025, o reajuste é sempre também no mês de janeiro. Então, a partir de janeiro de 2025, a hora técnica da nutricionista ela passa de 105 para R$110. Então, por assessoria escolar, né, equivale a que eles trazem uma unidade de cálculo, né, que seria 110 vezes 1,3, que totaliza os R$143 que eles trazem aqui para assessoria escolar. Então, o valor máximo agora permitido para aparecer na prestação de contas, que corresponde às 3 horas, seria os R$429. Isso é importante falar, porque há até unidades que têm esse assessor por um período maior, só que estabelecido junto com a normativa, a gente precisa garantir esses 3 horas, é o que corresponde ali na prestação de contas. Então, a partir de janeiro de 2025, esse valor já é válido, né, até dezembro de 2025, e quando vai ser... Isso, para ser apresentado na prestação de contas. Exatamente. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a Instrução Normativa 46. A gente tocou alguns assuntos já aí nas 2 gravações anteriores, e a nossa preocupação é que, com esse retorno às aulas e essa possibilidade, pelo parágrafo único, fica facultado às famílias o envio espontâneo de leite em pó ou itens pessoais dos bebês e crianças para uso no SEI, se assim desejarem. Isso
não isenta a organização de não ter esses itens em quantidade suficiente para as crianças. Ou seja, então, se as famílias desejam levar o que seja um item, que é o apego pessoal ali do bebê, a coberta, por exemplo, a coberta é um item, né, do bebê. Vai levar. Só que a organização precisa, e a unidade, ter coberta suficiente para todos os bebês. Independente da família. Então, muito cuidado com isso. E a gente pede também para vocês se atentarem à identificação. Então, se vai levar o leite, esse leite, como que ele vai chegar esse leite? Vai chegar aberto? Vai chegar fechado? Ele vai estar identificado com o nome da criança? Então, muita atenção quanto a isso. Então, todos esses itens que serão aí enviados pelas famílias, se assim elas desejarem, precisam ser organizados, identificados, não é? E também muita atenção como avisar a família quando esse item, por exemplo, por hora acabar, né? Porque tem que ser um momento ali muito. Então a família mandou o leite enquanto a criança, a família desejou fazer isso. Então o leite chegou na unidade, foi identificado. Quando esse leite termina, como que a equipe gestora vai comunicar à família que aquele leite que a família trouxe acabou? Então, muito cuidado com isso, porque a unidade não pode, de forma alguma, cobrar ou exigir. Então, se é feito um recado, um bilhete na gente, mamãe, trazer o leite, ou seja, isso já perde a gratuidade, não é? Então, a gente tem que pensar bem o leite acabou, como é essa comunicação, como é essa conversa com as famílias, quando as famílias entregar esses itens, tá? Então, muito cuidado, muita atenção, converse aí na equipe gestora como vai acontecer isso, tá? E a certeza de que todos esses itens, que seja cobertor ou lenço umedecido, que é de preferência uma pomadinha ali de uma marca específica, que vocês tenham na unidade esses itens para oferecer para todas as crianças, tá? Então, isso é muito importante conversar com vocês sobre isso. Pode passar para o meu próximo. O plano de trabalho, como foi falado, inclusive na reunião, quem estava na reunião dia 3, fizemos a reunião de organização do CEL, eu falei um pouquinho sobre o termo de colaboração. O termo de colaboração, ele, pelo próprio nome dele, é uma proposta da municipalidade, do poder público para a organização, ou seja, ela vem pronta, no formato pronto. O termo de fomento, até deu um exemplo, é quando a organização faz uma proposta para o poder público. Sendo assim, se a proposta vem do poder público, o plano de trabalho ele vem em um formato pronto, ele vem pronto. Então precisa, claro, preencher com os dados, mas ele já existe uma formatação. E nesse sentido, nós preparamos já esse modelo, não é, que precisa ser entregue pelas unidades, o quanto antes. Por que isso? As aulas iniciaram ontem, e esse plano de trabalho ele reflete o trabalho de 2025. O acompanhamento, o monitoramento, né? As metas, né? Todo esse trabalho que agora também a supervisão vai fazer junto com a equipe gestora da unidade, com as visitas, né? Com as orientações da supervisão. E esse plano de trabalho ele precisa conversar, inclusive, com o documento que é produzido, que é o relatório de visita. Então, se a gente tem um plano desatualizado, como esse plano ele vai conversar com o relatório de visitas, que é esse documento, desses apontamentos, dessa orientação mensal na unidade pelos supervisores escolares. Então, é importante que vocês atualizem esse plano para ontem, né, Célia? Isso, mais rápido possível, mais rápido possível, né? Uma vez que ele vem pronto também, né, Célia? Sim, precisa preencher os dados. Todo o modelinho, que é de acordo com a instrução normativa, né, que teve alteração recente, né, e pensando nessa proposta dos supervisores estarem visitando as unidades, a gente já vai ter que fazer essa solicitação para vocês desse novo modelo de plano. Tá? A gente vai dar um prazo para vocês cumprirem, e vocês têm, lembrando que vocês têm 90 dias para adequação do quadro de recursos humanos, de acordo com a instrução, e a gente vai estar encaminhando esse modelinho, porque as metas elas alteraram. Inclusive, aumentou uma meta, né, Danilo? Sim, agora são 16 metas obrigatórias. É uma questão para a gente falar também, né? Isso. O plano, ele vem pronto, né? No modelo, no formato pronto, que é uma proposta da administração com 16 metas. E se a organização quiser acrescentar uma meta? Ela pode acrescentar também,
metas complementares, né? Seriam metas complementares que passariam por análise do supervisor, né, daqui dos setores da diretoria regional, e com base nisso, né, quando ele for aprovado, aí vocês vão tomar ciência dessa aprovação para poder seguir com esse plano. Ou seja, agora, então, se a unidade não vai acrescentar uma meta, ela vai acolher essa proposta de administração nesse plano de trabalho, nesse formato, é praticamente preencher com os dados, né? Preencher com os dados, verificar né? tudo, não é confundir ali o termo de colaboração, a gente já falou isso na outra gravação, né? O nome do SEI, tudo, essa identificação é muito importante, né? E devolver isso. Como a gente já... a gente já encaminhou isso para eles? Não, né? Não, ainda não. A gente vai encaminhar. Tá. Só que a questão é que a gente não pode esperar até 30 de março, ou seja, contando os 90 dias lá de 30 de dezembro, que foi quando publicada a normativa. Por que a gente não pode? Porque esse documento, ele vai embasar, não é? Ele vai conversar, inclusive, com o documento que é produzido mensal, já em fevereiro, tem um relatório de visita, da supervisão, com as orientações, com o monitoramento, e os dois precisam estar de acordo, né? Não pode ter um plano desatualizado com um relatório atualizado, tá bom? Então é isso. A Célia é responsável pelo setor de celebração, e ela vai proceder com esse envio e precisa de uma devolutiva, não é isso? Preenchido. É para o técnico, né, Célia? Isso, técnico a gente vai encaminhar, eles vão direcionar, né, os e-mails para os técnicos de celebração, e a gente vai analisar esse plano para ver se ele está de acordo com o que a gente está encaminhando, se os dados estão certos, e os anexos que são do plano de trabalho, né? Que inclusive é o quadro de recursos humanos. É o anexo 2, né? Se vocês vão fazer a opção de manter o quadro atual ou se vai ser necessário fazer algum ajuste. Porque nessa nova instrução, o quadro de recursos humanos ele veio com volante a menor. Né? Então, precisa fazer toda essa análise. Mudou, né? A DI mudou, o volante mudou, então precisa fazer essa análise para ver como que vai ajustar esse quadro ou se prefere manter o quadro que vocês têm. Vamos fazer uma observação. Vamos pensar que eles vão mandar esse plano, porque eles têm até a final de março ali, são 90 dias, né, a partir de 30 de dezembro, para adequar o quadro 27. Então, se eles enviarem esse plano todo preenchido, enfim, e o quadro 27 anterior a 4548, em determinado momento eles vão ter que apresentar um adendo, né? Sim, fazer um desse adendo. artigo 27, que tem o prazo que é no final de março. Ou seja, mas isso não pode impedir a entrega desse plano. A entrega desse plano, ela precisa ser feita agora. Agora que a gente vai dar um prazo para vocês, tá? A gente vai daqui a pouquinho passar a tela que fala da questão dos prazos. Isso. E a gente vai solicitar, por conta dessa questão da supervisão estabelecida na escola, o plano de vocês está na portaria, né, antiga. Ele está na antiga. Aí a gente precisa atualizar esse plano o mais rápido possível. E aí, pensando nisso, tem o artigo 27, né, que é o quadro, a gente tem ali também a gente já falou um pouquinho sobre isso, haverá uma retificação, aparentemente é isso mesmo, né, que a gente falou, ali sai o número aí duplicado, são 3 professores e 3 ADIs também, mas, ou seja, isso ainda tem um prazo, né, para ser esse adendo. Agora, o plano, todas as outras informações com as metas precisam estar corrigidas aí, adequadas. Qual que é o prazo que você vai usar? A gente estipulou o prazo até o final do mês de fevereiro, 28/2. Hoje é dia 6. Então, vamos pensar uns 20 dias aí, né? Para elaborar esse plano, nós vamos estar encaminhando. Quanto antes, melhor. Mais tardar amanhã o modelo para vocês. Tá? Então, vocês vão analisar esse quadro de RH, ver se precisa fazer alguma alteração, algum ajuste, ou se querem manter, tá bom? Se não, vou colocar, nesse momento, eu vou deixar do jeito que está, mas quando chegar lá para frente, eu vou querer alterar esse plano. Vou me adequar de acordo com a instrução. Aí vocês vão solicitar um adendo ao plano de trabalho, tá? Para fazer essa alteração. E aí, esse parágrafo 4º é muito importante, que pode ser ampliada esse quadro, não é? Desde que haja um registro disso aqui na lei. Então, se a unidade vai manter mais volantes ou mais ADIs, deseja fazer isso, tem que oficializar isso por meio de registro e instruir no processo. Se ela não cumpre o artigo 27 agora, do quadro obrigatório, ou ela vai ter descontos, ou vai ter até que restituir recursos, né?
se ela não se atentar a isso. Então, por isso que essa autorização precisa estar expressa ali no processo. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem ligar, a gente vai orientar vocês, tá bom? Mais algum? Mais Então, um a gente está ainda, dando né? esse prazo, né, Só um Daniel? exemplo. Sim, nós vamos dar esse prazo. Então, aqui é o quadro, né, obrigatório e facultativo, a gente traz para vocês fazerem as continhas, né, de como ficaria o quadro agora com a instrução normativa. A gente traz também a instrução normativa 28, que ela fala sobre a proporção adulto-criança, né, de berçário até o infantil. Isso, ali a gente atende. É importante falar que o minigrupo unificado atende de 15 a 18 crianças. Tá? De 15 a 18 crianças, né? E o infantil até 25, tá? Ou de 25 a 28. Então tem uma alteração. Tá? O minigrupo de 15 a 18 e o infantil de 25 a 28. Tá bom? O máximo, então, seria esse aqui, né? Isso, seria o máximo. E aqui é o prazo, né? artigo 99, que traz o prazo limite de 90 dias. para adequação à instrução normativa. Então tá bom. Então a gente fica à disposição. Esperando, né? A gente vai encaminhar até amanhã esse modelo de plano para vocês preencherem e tem esse prazo que a gente está estabelecendo aqui, 28/2, para a gente analisar e vocês terem um plano aí atualizado para quando as supervisoras passarem, né? Solicitar o plano já vai estar. Esse documento, conversar com o documento que é o relatório de visita. E o último slide, a gente traz para vocês aqui, referente ao professor excedente, né, Daniel? O professor excedente. O professor excedente ele já vem agora em normativa, essa previsão. É aquele professor que na previsão de turmas, né, aquela turma estava prevista, por isso que chama de previsão, assina-se aqui de organização, e a criança não chega. Nós temos um prazo até 31 de março, né, para manter esse professor desde que esse professor contratado desde o ano anterior. Não é? Após 31 de março, a gente precisa conversar com as unidades, verificar se, não chegando a demanda das crianças, eles vão manter esse professor ou vai haver recurso, né? Com recurso, mas até 31 de março é garantido um repasse para além da per capita, complementar desde que esse professor esteja aí, desde 2024. Né? Bom, acho que são esses os assuntos. Mais rápido esse vídeo, mas a gente fica aí à disposição por telefone, por e-mail, para elucidar aí quaisquer dúvidas. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Bom,